Olá, boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo ao culto Aviva, o nosso culto online aqui da Comunidade da Graça. Que alegria, eu tava com saudade de você, hein? Fazia tempo que a gente não aparecia aqui. E iniciando esse mês de julho, a gente vai estar com uma série bem especial, mas antes de falar da série, eu gostaria que você compartilhasse a mensagem que será ministrada daqui a pouquinho, se inscrevesse no canal do YouTube, desse o seu like, para que você sempre receba as notificações e possa estar com a gente aqui ao vivo. Nesse mês de julho, até ali o dia 10 de agosto, a gente vai ter séries, mas a gente vai ter um sorteio para um jantar bem especial, um almoço bem especial. E para isso, você precisa estar conosco todas as quartas-feiras. Cada quarta-feira será colocado durante a ministração aqui 2 palavras-chave. Você precisa anotar essas palavras-chave e assim que o culto terminar, você vai lá no WhatsApp da igreja aqui da Comunidade da Graça, que vai aparecer o número aqui embaixo, e você envia, por exemplo, Jordana, a primeira palavra Senhor e a segunda palavra misericórdia. Aí você envia. Quem enviar após o culto, a gente vai saber o horário, porque o WhatsApp a gente recebe por horário, nós vamos estar elaborando, claro, essa lista durante todo o mês ali até o prazo de sorteio, para que você possa aí participar desse sorteio e receber um almoço ou um jantar de uma forma bem especial com o seu filho. Então, vai ser uma bênção, participe aqui conosco. Tenho certeza que vai ser um momento super especial para você, para sua casa, de você ter esse tempinho. Então a gente teve aí esse privilégio de receber uma oferta de um irmão, que o irmão venha ser grandemente abençoado por Deus, para que a gente possa presentear você. Então não perca nenhum culto à Viva, porque aqueles que estiverem assistindo online conosco aqui é que estarão concorrendo. Não adianta assistir depois e mandar depois, viu? Então fique aqui com a gente. E antes da gente passar aí para as outras etapas do nosso culto, que a gente vai ter esse mês de julho uma série de como agradar a Deus. E eu gostaria de trazer um salmo, algo bem breve aí, só para que você possa meditar amanhã no seu devocional ou depois à noite, quando você quiser pegar a sua Bíblia, enfim, da forma como você ora. E eu gostaria de trazer um salmo de gratidão, porque a gratidão agrada a Deus. Então lá no Salmo 118, no verso 1, nós vamos ler até o 4, a palavra do Senhor diz assim: Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Esse salmo foi escrito por Davi logo após ele ter sido, levantado, ordenado a rei. Então, depois de muitas noites sem dormir, depois de muitas batalhas, depois de muita guerra, depois de, quem conhece a história de Davi sabe. Então, ele escreveu esse salmo dizendo que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Que essa palavra venha penetrar no nosso coração nessa noite, que Deus é bom, independente da circunstância, independente do que você esteja passando. Quero te afirmar que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. E quando esse refrigério chegar na sua vida, aí você vai lembrar desse salmo e vai dizer, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Então, gostaria de deixar aqui agora o louvor com vocês, medite nessa palavra, encaminhe para os seus irmãos, para os seus familiares, para os seus amigos, abençoe eles com uma palavra que vai ser ministrada nesta noite, tá certo? Então, fique agora com o louvor, adore ao Senhor de todo o seu coração e eu te espero na quarta-feira que vem. Um abraço! Call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes
Deus amou o mundo. E no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam pouco. For I am yours, and you are Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria para nós estarmos juntos aqui com vocês, mais uma quarta-feira, crendo que o Senhor é maravilhoso, Ele tem preparado coisas maravilhosas para nós e para vocês que estão aí em casa. Vamos começar mais um período de louvor e adoração ao nosso Deus. Se você quiser aí na sua casa, prepare o ambiente para nós juntos louvarmos e adorarmos a Ele, que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Amém?
Boa noite, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso culto à Viva. Todas as quartas-feiras estamos aqui com você e eu creio que tem sido uma bênção para você. E já te peço, que você compartilhe esse link aí com seus amigos, envia lá para os seus amigos, do trabalho, os seus familiares. Também não deixe de dar o seu like. Isso é muito importante porque o YouTube reconhece que este vídeo é relevante e começa a disparar para outras pessoas, beleza? Então não deixe de participar conosco. E também quero reforçar o recadinho sobre aí a surpresinha que estamos preparando para os Dias dos Pais, uma surpresa maravilhosa que você vai levar o seu pai para jantar, só que para participar disso você precisa ficar atento às 2 palavras-chave que nós vamos colocar durante a transmissão do culto. Então fique atento aí, você precisa participar de todos os cultos e anotar as 2 palavras, mandar lá para o WhatsApp da igreja e nós vamos fazer um sorteio e você será abençoado, beleza? Hoje também é o nosso culto de ceia, então prepare o seu pão, prepare aí o seu cálice com o suco de uva, nós vamos participar da mesa do Senhor no final, vai abençoar ainda mais o seu coração. E vamos orar antes de ir à palavra. Quero orar por você, orar com você, para que Deus fale conosco nesta noite. Feche aí os seus olhos. Senhor, obrigado por esta noite maravilhosa, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo através da transmissão deste culto. Que aqueles que estão assistindo, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa curar o coração, que o Senhor possa dar um ânimo novo, uma alegria nova à vida desses meus irmãos, que o Senhor venha falar conosco, nos ensinar através da Tua palavra. Senhor, quando as pessoas ouvirem essa mensagem, que elas recebam cura, recebam libertação, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? E olha, neste mês de julho, nós vamos trazer aqui para você uma série de mensagens com o tema Uma Vida que Agrada a Deus. Irmãos, olha que bênção, você será ministrado de como agradar a Deus no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu ministério, no seu relacionamento conjugal. Então nós vamos trazer aqui, princípios da palavra de Deus para te orientar, para te ensinar, para que você tenha uma vida que agrade a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Nós vamos construindo aqui durante esse culto e sem pressa. Se não der tempo de finalizar hoje, nós finalizamos na próxima semana, mas vá anotando, vai colocando aquilo que Deus tem falado ao seu coração, para que você seja abençoado e não perca nada, porque é muito importante ter uma vida que agrada a Deus. Então o tema desta noite é uma vida que agrada a Deus. E olha, irmãos, uma vida que agrada a Deus tem a ver com a nossa postura, de como nós estamos vivendo a vida cristã. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, quando reconhecemos a Deus em primeiro lugar, quando fazemos tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, nós estamos agradando a Deus, estamos tomando atitudes que agradam ao nosso Deus. Não se trata da necessidade de Deus ser agradado, porque Deus continua sendo Deus, independente da minha vida, Ele continua sendo Deus. Mas tem a ver com o nosso reconhecimento de quem é Deus para nós. Então, ter uma vida que agrada a Deus é por nossa causa. Coloque isso no seu coração, irmãos. Agradar a Deus é por causa de nós. Quando Deus te ensina a agradá-lo, é porque Deus quer que você seja abençoado. Porque Deus não tem problema de autoestima. Deus não tem problema de que se você adorá-lo ou não, Ele vai mudar. Ele continua sendo Deus. Mas é porque Ele te ama tanto, Ele quer tanto abençoar a sua vida, que Ele quer que você tenha uma conduta que gere equilíbrio na sua vida cristã, que gere ponderação de você separar o que é certo, o que é errado, que você viva de maneira que agrade o coração de Deus para a sua proteção,
para abençoar a sua vida, para abençoar o seu ministério, o seu casamento, a sua casa, para que você ande de maneira que agrade a Deus. Amém? Por quê? O amor de Deus por nós não é com base naquilo que nós estamos realizando. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, mas não é porque, independente do que eu faça, Deus continua me amando, eu vou viver de qualquer maneira. Mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, quer que eu viva de uma maneira que agrade a Ele, para que eu seja ainda mais abençoado. Entende por que é importante viver de maneira que agrada ao Senhor? É por causa de nós. E olha, irmão, viver de maneira que agrada a Deus traz proteção para a nossa vida. A decisão que temos em agradar a Deus fala do valor de que Deus tem para nós. Fala do quanto o valorizamos, de colocar a Deus em primeiro lugar em tudo que fazemos. Tem a ver com a honra que damos a Deus. Não é questão de fazer algo para merecer as bênçãos do Senhor, mas é questão de fazer para honrar a Deus com as nossas atitudes. Isto é maravilhoso, irmãos. Quanto mais eu decidir agradar a Deus, mais eu serei abençoado. Porque esta vida que agrada ao Senhor me protege. Esta vida me leva para perto do Senhor, me leva a realizar aquilo que Deus tem para mim. Porque quando eu descubro o que agrada ao Senhor na sua palavra, quando eu ando de maneira a realizar a vontade de Deus para agradá-lo, eu estou cumprindo os princípios da Bíblia, estou praticando a palavra do Senhor, então isto é maravilhoso. Nós temos que ter atitudes que agradam a Deus. A graça de Deus, irmãos, é um favor imerecido, mas mesmo assim, eu decido agradar a Deus para honrar ao Senhor, para colocá-lo em primeiro lugar na minha vida, em tudo que eu fizer. Está entendendo, irmão, a importância de ter uma vida que agrada a Deus? Vamos continuar. Então, agradar a Deus tem a ver com o meu estilo de vida, de sempre fazer tudo para agradar ao Senhor. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, o meu estilo de vida precisa ser parecido. Eu preciso ser imitador de Jesus, eu preciso andar como Jesus andou, porque Jesus veio a este mundo para fazer a vontade do Pai, para agradar o Pai. E nós precisamos viver desta maneira, porque seremos abençoados por causa disso. Então agora eu quero tratar com você o primeiro ponto, né? Nós estamos falando de como ter uma vida que agrada a Deus. O primeiro ponto, como agradar a Deus. Você já parou para pensar o que você pode fazer, o que você pode realizar, como deve ser a sua conduta, os seus princípios, os seus valores, como agradar a Deus? E a Bíblia declara, lá em Hebreus 11, leia na sua casa esse capítulo inteiro de Hebreus, capítulo 11 do livro de Hebreus. Irmãos, é assim, algo maravilhoso, e eu quero ler com você aqui Hebreus 11, versículo 6, né? A carta aos Hebreus 11, versículo 6. Olha o que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aí, pegou já caiu ao seu coração? Como agradar a Deus? A gente acabou de ler aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Então, primeiro, eu preciso ter fé para agradar a Deus, e quando eu me aproximo de Deus, eu preciso crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Anotou aí esse texto, irmãos? Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, primeiro, para agradar a Deus, eu preciso crer que ele existe. Você crê que
que Deus existe, que Deus está no controle da sua vida, que Deus escreveu todos os dias da sua vida, que nada passa desapercebido aos olhos de Deus em relação a você? Ele é o Criador de todas as coisas. E também, quando eu acredito que Deus existe, eu preciso crer que quando eu me aproximo do Senhor, quando eu tenho uma vida com Deus, Ele me recompensa. É o que nós acabamos de ler aqui. Então nós vamos aqui caminhando e vamos aqui abrir este leque, né, de princípios da palavra de Deus para ajudar na nossa conduta, na nossa prática diária. Eu preciso andar pela fé, eu preciso crer que Deus existe. E Hebreus, esse capítulo 11 fala disto, que o Senhor, Ele criou o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que a gente vê não foi feito do que é visível, mas foi criado pela poderosa palavra de Deus. O mundo não foi criado por uma explosão cósmica lá, o Big Bang, nada disso. O mundo foi criado pela poderosa palavra de Deus. E você precisa crer nisso, que Ele realmente existe, que Ele está em todos os lugares, que Deus é onipresente, onisciente e Ele é poderoso. Sabe, irmãos, na minha devocional de manhã, geralmente eu faço ali na minha sala e depois eu começo a trabalhar ali na sacada do apartamento onde eu moro, né? Em frente à sacada assim, lá embaixo tem um grande jardim com muitas árvores, muitas flores, e ali eu vejo a manifestação de Deus. Tudo revela a glória de Deus. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Então tudo está expressando a existência de Deus. Cada planta, cada flor, cada árvore, cada pássaro, a natureza manifesta a glória de Deus. Você está cercado pela presença do Senhor. Então você precisa acordar já crendo que Deus existe, está cuidando de você e Ele é com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós já precisamos amanhecer e acordar com essa expectativa de fé, com essa fé no coração, para ter uma vida que agrada a Deus. Agora, eu creio que o Senhor é poderoso, mas como eu vou ter um relacionamento com Deus? A Bíblia diz que eu preciso crer que Jesus é o caminho para se chegar a Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Ele não foi um profeta que andou sobre esta terra, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é poderoso. A Bíblia diz que Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu preciso crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A minha conduta de vida, os princípios que eu coloco em prática estão ligados a Jesus. Eu preciso crer que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos caminhando aqui. A Bíblia diz, esse texto eu quero que você leia comigo. Olha o que diz lá João 3:16 até o 18. Um texto muito conhecido, mas fundamental para que o seu coração se encha de fé, para que você viva uma vida que agrade a Deus, crendo que Deus existe e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha lá, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça. Se você crer em Jesus, você será abençoado, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio de Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus, irmãos, é o caminho, é a nossa ponte para chegar a Deus. Ele é a verdade, Ele é a vida. Então creia que este Jesus morreu e ressuscitou para abençoar você, para te dar uma nova vida, para fazer de você uma nova criatura.
você precisa crer nessas verdades, nesses princípios espirituais, porque esse sim vai gerar fé no seu coração e você vai viver de maneira que agrada a Deus. Então eu creio que Jesus morreu e ressuscitou por mim, para me salvar, a obra da cruz. Eu preciso crer nisto. A Bíblia diz que Jesus, ele foi, nós temos aqui o texto de 1 Pedro 2,24, diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. E por suas feridas vocês foram curados. Irmão, seja qual for a situação que você está passando, creia que Deus é poderoso e Ele já providenciou a cura para você através de Jesus Cristo. São verdades da palavra de Deus que precisa estar assim ardendo no nosso coração e muito clara na nossa mente para andarmos em fé, para crermos naquilo que está escrito, naquilo que Deus já preparou para nós. Você crê desta maneira? Eu preciso crer que os meus pecados foram perdoados. Olha o que diz lá 1 João 1,9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, não viva debaixo de condenação. Se você pecar, peça perdão, Deus é poderoso para te perdoar. Viva com fé, viva com alegria, servindo a Deus com alegria, crendo que Deus já perdoou todos os seus pecados e mais, Ele quer te abençoar. A Bíblia diz assim: e tudo o que pedires em oração, se crerem, receberão. É o texto de Mateus 21:22. Então você precisa crer que Deus quer te abençoar. Por que estou falando tanto que precisamos crer nesses princípios e na poderosa palavra de Deus? Porque quando nós temos uma crença errada, ela gera um comportamento errado. Então quando você crê na palavra de Deus, você tem uma crença correta, ela vai te levar à prática de vida correta. Você terá atitudes corretas que agradam o coração de Deus. Agora, se eu não crer nas verdades que a gente acabou de ler, se isso não faz parte da minha conduta de vida, dos meus princípios, dos meus valores, daquilo que eu amo, daquilo que eu valorizo, daquilo que eu vivo, se eu não tiver uma vida desta maneira, se essas verdades não forem reais ao meu coração, eu estou vivendo de uma maneira errada. Debaixo de condenação, sem fé, sem alegria, sem esperança, desanimado, desmotivado, longe da presença de Deus, em uma vida sem Deus. Por isso estou dividindo com você esses princípios. Creia que Deus existe, creia que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu para te perdoar, que Ele já perdoou os seus pecados e é da vontade de Deus que você seja abençoado. Isto é um princípio que todo crente deve ter no seu coração, porque a sua fé será fervorosa, será verdadeira em Deus. Precisamos lembrar destas coisas. Olha, irmãos, uma vida sem a presença de Deus é o pior tipo de vida que alguém pode ter. É uma vida de condenação. Não viva desta maneira, para que você seja cheio de fé, para que você possa agradar a Deus. Você precisa crer que Deus existe, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu por você para te libertar, para te salvar, para te perdoar, perdoou os seus pecados e agora, tudo o que você pedir em nome de Jesus, o Pai vai te dar. Esta é a palavra de Deus. Segundo ponto, o que escolhemos enxergar determina a nossa fé. Isso mesmo, muitas pessoas desanimam na sua caminhada cristã, porque o seu foco está em outras coisas e não na palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que para mantermos a fé e não desanimarmos, devemos focar nas coisas espirituais, na palavra de Deus, na vontade de Deus.
É nessas coisas que precisamos colocar os nossos olhos, porque o que escolhemos enxergar determina a nossa fé. Vamos ler um texto aqui de 2 Coríntios 4, 16 e 18. Olha que palavra poderosa, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você poderia dar um glória a Deus aí na sua casa. Se estivéssemos num culto presencial, ia pedir para a igreja dar um glória a Deus, aplaudir ao Senhor. Esse é o segredo de não desanimar, é focar os seus olhos naquilo que vem de Deus, nas coisas que são de Deus, nas coisas espirituais. Quando focamos nossos olhos nas circunstâncias, desanimamos. Quando a gente só começa a olhar para aquilo que está acontecendo, para o problema, para a dificuldade, para a enfermidade, para a doença, para isso, para aquilo que este mundo descarrega sobre nós, nós desanimamos. Foi justamente por isso que o apóstolo Paulo disse: por isso não desanimamos, porque o foco dele era nas coisas que não se viam, nas coisas espirituais. O foco deles era nas promessas de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Onde você tem colocado os seus olhos, meu irmão? Onde está o seu foco? Nas promessas do Senhor, na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para você? Ou o que tem chamado mais a sua atenção são as coisas que estão acontecendo a todo momento, notícia ruim, tragédias, e isso vai desanimar você. Quem fica focado nas circunstâncias será intimidado por ela, será desanimado por ela. Não é uma questão de ser otimista ou de fingir que nada está acontecendo, não é isso, mas é sim de crer na realidade da palavra de Deus. Há problema, há dificuldade, mas a palavra de Deus, ela é boa, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Sobre aquela circunstância, há uma promessa de Deus para a sua vida. Sobre aquele problema e dificuldade, há uma promessa de Deus para te ajudar a vencer. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês vencerão. Foi isso que Jesus disse. Ele não disse assim, venha, a Bíblia não diz isso, venha para Jesus e pare de sofrer. Não, é com Jesus que eu sou mais do que vencedor. É com Jesus que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós precisamos ver onde está o nosso foco, o que decidimos enxergar. Nós convivemos com dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual. Mas nós precisamos crer mais na palavra de Deus. Sabe, irmãos, não é ignorar os fatos, os problemas, eles existem neste mundo natural, mas nós precisamos crer na palavra do Senhor. Nós precisamos crer naquilo que Deus diz em relação àquela situação. Precisamos crer nas promessas de Deus e fixar os nossos olhos naquilo que é espiritual, mas real. Vou repetir, precisamos focar os nossos olhos naquilo que é espiritual, mas real. O mundo espiritual existe. A palavra de Deus é poderosa. Enxergar além do problema. Sabe, você não vai desprezar o problema. E se enxergar pelos olhos da fé. Então você não despreze o problema, mas precisamos enxergar pelos olhos da fé, atrair a realidade dos céus, relacionada àquela questão: venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade,
para este problema. Orar, clamar, ler a palavra, trazer a vontade de Deus para aquela situação, atrair a realidade espiritual para o mundo natural. Para tudo que estamos vivendo nesta terra, as coisas espirituais são maiores, porque o mundo espiritual governa este mundo terreno. Então nós precisamos desejar o reino de Deus, desejar os valores de Deus, desejar as promessas de Deus, porque a realidade espiritual ela é eterna. As coisas desta terra são passageiras, vão passar, elas irão se acabar. Mas nós precisamos, através da nossa vida de oração, de buscar a Deus, de crer nas suas promessas, trazer a manifestação do mundo espiritual para esta realidade natural. A nossa oração tem poder, a nossa oração ela move os céus e abençoa o que estamos vivendo aqui. O que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. Então, irmãos, tenha fé. A realidade espiritual ela é eterna, ela existe. O segredo para não desanimarmos é estar onde. O segredo para não desanimar está onde você coloca o seu foco. Então, para que você não desanime, foque na palavra de Deus, foque nos princípios de Deus. Olha que texto maravilhoso, para embasar ainda mais isso que eu estou dividindo com você. Olha só, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé, ela é a certeza daquilo que você precisa, daquilo que você tem orado, daquilo que você tem buscado em Deus. O que você tem pedido para Deus? Você tem fé nas coisas que você está buscando em Deus? Creia na palavra de Deus, busque o melhor para a sua vida de acordo com aquilo que Deus tem, daquilo que Deus já preparou para você. Fé é crer nessas coisas. A fé se firma na palavra de Deus, em suas promessas, na realidade espiritual. A fé nos leva, irmãos, a enxergar a realidade espiritual. Por isso precisamos ter comunhão com Deus, precisamos ler a sua palavra, precisamos crer naquilo que estamos lendo, ouvindo e buscando a Deus. Se nós vivermos em função somente daquilo que podemos tocar, daquilo que a gente vê, daquilo que podemos visualizar, para as coisas deste mundo, se vivermos só em função dos noticiários, das desgraças que estão acontecendo, das circunstâncias, dos acontecimentos, do dia a dia, não vamos agradar a Deus e nem realizar grandes coisas, porque a gente está crendo mais no que está acontecendo, no que aquilo que diz, do que Deus está dizendo em sua palavra. É isso que acabamos de ler aqui. Lá em Hebreus 11, declara uma lista de homens de Deus que agradaram ao Senhor e realizaram grandes coisas. Agora, o desafio para você e para a minha vida é que tenhamos fé em Deus e que realizemos grandes coisas, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Olha só o que diz Hebreus 11, versículo 2. Pois, por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Então a Bíblia está dizendo que os antigos agradaram a Deus e realizaram grandes coisas. Eu só vou ler algumas aqui, mas depois a lista continua. Leia lá na sua casa para você ver. O seu coração vai ser incendiado de fé e você vai querer realizar grandes coisas para que o nome de Deus seja glorificado e para que você seja abençoado. Olha algumas coisas aqui, ó. Pela fé, Abel deu a melhor oferta a Deus. Foi por fé. Será que nós temos coragem de investir no reino de Deus? Nós temos fé para investir no reino de Deus? Abel, por causa da fé em Deus, ele cria que Deus existia, ele entregou a melhor oferta. Pela fé, Enoque foi arrebatado, não experimentou a morte e agradou a Deus. Você já pensou? O nível de fé, a Bíblia diz que todos nós recebemos o dom da fé. Então é possível termos fé
com base em tudo isso que já comentei com você. Pela fé, Noé construiu a arca e salvou a sua família. Irmãos, tenha fé para que a sua família seja salva, para que você ganhe vidas, para que você alcance outros. Precisamos ter fé. Pela fé, Abraão e também Sara. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Irmãos, você crê nas promessas que o Senhor tem feito ao seu coração, na palavra de Deus que você está ouvindo? A lista continua, confira lá na sua casa, Hebreus 11, leia este capítulo inteiro. Ter fé é crer que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Eu e você, nós precisamos crer nisto. E nós vamos realizar grandes coisas em nome de Jesus. Terceiro ponto. E aqui eu vou dar uma introdução nesse terceiro ponto e na próxima semana nós vamos continuar. Olha o que diz aqui, esse terceiro ponto. Como encher o coração de fé. Então nós já vimos aqui que para agradar a Deus eu preciso ter fé, né? O primeiro ponto que eu compartilhei com você aqui. Eu quero ler aqui, como agradar a Deus, o que precisamos fazer como agradar a Deus. Segundo ponto, o que escolhemos enxergar determina a nossa fé. E agora, como encher o coração de fé? A Bíblia responde isto. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 10, 17. Diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então você está ouvindo, está lendo, que para encher o coração de fé, a consequência de ter um coração cheio de fé, vem por ouvir a mensagem de Deus. E esta mensagem pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus Cristo. Quer encher o seu coração de fé? Você precisa ouvir mensagens, você precisa ler a Bíblia, e aí o seu coração estará cheio de fé, e você será como os heróis da fé. Você vai realizar grandes coisas para a obra de Deus. Amém, queridos? Quanto mais eu ouvir a mensagem, quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, mais o meu coração vai se encher de fé. Então viva pela palavra de Deus, crendo e declarando a palavra de Deus, para que você seja abençoado, para que você seja curado, para que você experimente grandes coisas e que você realize grandes coisas em nome de Jesus. Eu quero ler um texto aqui, nós vamos encerrar e vamos orar e vamos cear também. Vá preparando aí o seu cálice, o seu pão. Olha o que diz. Mateus 8,13 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Diga a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E lá, Mateus 8,13, continuação desses versículos, diz assim: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. O que podemos tirar de lição desse texto, de uma forma prática? Esse centurião acreditou, ele creu nas palavras do Senhor Jesus. Ele acreditava que a palavra de Deus tem poder, que apenas dizendo uma palavra, o milagre ia acontecer. Ele estava
crente de que quando Jesus declarasse uma palavra, o mundo espiritual ia obedecer este comando, esta ordem de Jesus, e o milagre ia acontecer. Eu e você precisamos de forma prática crer na palavra que estamos ouvindo, crer na palavra que estamos lendo, porque Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra de Deus. Tudo que sai da boca do Senhor não voltará para Ele vazia, mas antes fará aquilo que ela foi designada, diz a palavra do Senhor. Então creia em tudo que você está ouvindo e você será abençoado e vai andar em fé. Na próxima vez que eu for ministrar, nós vamos dar continuidade nesse assunto e você será ainda mais abençoado. Amém? Vamos cear agora, vamos participar da ceia. Pegue o seu pão, pegue aí o seu pão, o seu cálice com suco de uva. E o que é a ceia, irmãos? A ceia é um memorial daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Um memorial da obra da cruz. A Bíblia diz que Jesus, ao ser morto e com a morte de cruz, Ele atraiu sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Quando comemos do corpo de Cristo, pela fé, nós podemos declarar que nós somos sarados, que fomos curados, que sobre Jesus estava todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quando bebemos do cálice, o sangue de Jesus é para perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que o Senhor nos lavou, nos purificou dos nossos pecados e que hoje nós podemos ter paz com Deus por causa da obra da cruz. Então nesta noite eu quero que você lembre daquilo que Jesus fez por você, que você se alegre, que você agradeça ao Senhor porque os seus pecados foram perdoados. Agora você vai viver a eternidade com o Senhor para sempre. Isto é maravilhoso. Isto é lembrar daquilo que Jesus fez por nós, o memorial da obra da cruz. Amém? Vamos consagrar o pão, consagrar o cálice e participarmos da mesa do Senhor. Convide a sua família para cear com você. E aí depois nós vamos orar por este culto. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque Jesus morreu no meu lugar. Obrigado porque o Senhor atraiu sobre Ele as minhas iniquidades, os meus pecados, as minhas transgressões. E hoje eu posso declarar que eu sou curado, sou liberto, que sou perdoado de todos os meus pecados. Obrigado pelo sangue derramado, o sangue da nova aliança, que me atraiu ao Senhor, que me perdoa. Senhor, obrigado, Pai, pela obra da cruz, por aquilo que o Senhor fez por mim. Eu fui perdoado de uma dívida impagável. Obrigado, Senhor, nesta noite nós nos alegramos. Nesta noite nós participamos da mesa do Senhor como memorial daquilo que o Senhor fez por nós. Nós consagramos o pão e o cálice em nome de Jesus. Amém. Coma do pão aí com a sua família. Vamos comer do pão. Vamos beber do cálice. Senhor, obrigado por essa obra maravilhosa. Obrigado por este culto, pela vida dos meus irmãos que estão assistindo. Que o Teu poder e a Tua palavra venham promover cura ao coração deles. Que nesta noite eles sejam curados, libertos, agraciados pelo Teu favor, pela Tua misericórdia. Que cada casa que está ouvindo esta mensagem possa experimentar de todas as sortes de bênçãos que o Senhor conquistou por elas na cruz. Que elas sejam abençoadas, tocadas, renovadas, que elas possam se sentir amadas e protegidas pela Tua presença e pela Tua palavra. Opera um milagre, Senhor, na vida dos meus irmãos. Aqueles que necessitam de cura, que sejam curados. Aqueles que precisam de libertação, que o Teu poder os visite e de uma maneira extraordinária liberte-os.
Senhor, que o Teu nome seja glorificado e que o Senhor venha nos ajudar a andar em fé e ter uma vida de prática que agrada ao Senhor para a nossa proteção, para que sejamos abençoados. Que outras pessoas, quando ouvirem esta mensagem, reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana de vitória, que você seja abençoado em nome de Jesus. Não esqueça, assim que acabar o nosso culto aqui, essa transmissão, nós vamos para a sala de oração, esperamos você lá. Não deixe de compartilhar esse link com seus amigos, de dar o seu like, em nome de Jesus. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tchau, tchau, querido irmão. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declara, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palmas.